Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde estamos nos aprofundando sobre o tema O Grande Conflito. Esse conflito que permeia não somente o ambiente cósmico, mas também permeia a nossa vida. Por isso é de suma importância que eu e você possamos conhecer esse tema de maneira bem aprofundada. E por isso eu te convido todos os dias a ter esse encontro comigo. Antes de conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a fechar seus olhos e a orar comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de poder ter esse encontro contigo. Que nessa ocasião o Teu Santo Bom Espírito possa nos ensinar a Tua Palavra, que é a verdade, e que possa fazer com que o nosso coração se convença por essa palavra. Porque não adianta nada, Pai, nós tornar conhecidas as Tuas palavras e não vivê-las. Nós queremos vivê-las. E por isso nós clamamos forças do céu, para assim nós termos condições e poder para tornar realidade a Tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, terça-feira, o tema do nosso estudo de hoje é Coragem para permanecer em pé. Foi trazido e apresentado aqui 3 contextos bíblicos. O primeiro contexto em Atos, o segundo em Efésios e o outro em Apocalipse. São textos curtinhos, vamos ler então juntos. O primeiro contexto está em Atos 5, versículo 28 ao 32, que diz assim, ó. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Isso aqui estava se referindo a Jesus, apontando os discípulos, dizendo, olha, nós já falamos para vocês não ensinar no nome de Jesus. E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Estavam se defendendo e ao mesmo tempo acusando os discípulos. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que coragem! O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós, e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Próximo contexto, Efésios 6, 10 a 12, que diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E Apocalipse 3, 11 diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Somos convidados a permanecer firmes, fiéis e fechados, convictos da palavra de Deus. Um ponto que eu destaquei aqui diz assim, ó. Uma das características dos valdenses e dos reformadores era a lealdade absoluta a Deus. Olha que ponto interessante. Não era uma lealdade de acordo com o contexto, não era uma lealdade de acordo com a situação, não era uma lealdade de acordo se estava, vamos dizer assim, favorável ou não. Era uma lealdade absoluta. Cadê? Absoluta a Deus. A obediência à autoridade das Escrituras e o compromisso com a supremacia de Cristo, não com o papado. A mente deles estava cheia de histórias de fé e coragem. Quando se menciona aqui o papado, nós também podemos não apenas focar no papado, mas colocar qualquer líder religioso que se opõe à palavra de Deus, que está em desarmonia ou em desacordo com o assim diz o Senhor. Ou seja, se você se coloca posicionado do lado da palavra de Deus, do lado das doutrinas bíblicas, do lado do assim diz o Senhor, essa lealdade com Deus, você está ok, seguindo os passos dos valdenses e dos reformadores. Mas se você
tá numa situação condicional de tipo, não, se tá bom para mim, então vou ficar nessa posição, independente, visando sempre a melhor situação possível, então você não está, vamos dizer assim, de acordo com a palavra de Deus. Você está inclinado às suas vantagens, né? Isso é bastante preocupante. Um outro ponto que eu destaquei aqui diz o seguinte, ó. Os valdenses foram um dos primeiros grupos a obter a Bíblia em sua língua. Como foi, Davi? Você tinha dito que a Bíblia na época ali dos valdenses, né, nos primeiros séculos, era algo bastante escasso, difícil, extinto. Como é que eles conseguiram essa Bíblia? Sabe, os valdenses, eles traduziam a Bíblia e faziam cópias da Bíblia a próprio punho. Olha, eu tenho uma vaga lembrança de trabalhos grandes que eu fiz na época da escola e eu confesso que era bastante enfadonho copiar à mão os longos trabalhos. Quando os professores diziam, olha, o trabalho tem que ser a punho para evitar a cópia, o Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Eu lembro que era algo bastante desgastante. Agora você imagina copiar toda a Bíblia a punho. Será que essas pessoas eram comprometidas? Será que essas pessoas eram convictas? Pois é. Os valdenses, por mais que a Bíblia fosse difícil acesso, o acesso que eles tinham, eles aproveitavam para copiar e publicar e disponibilizar para outras pessoas. É tanto que a história revela que os jovens valdenses, eles eram treinados em que, Davi? Na memorização de textos bíblicos. Para quê? Para poder compartilhar com outras pessoas. Eles eram enviados para os grandes centros urbanos, para as grandes cidades, ali com o propósito de trabalhar, mas na verdade o foco não era o trabalho. O foco era procurar oportunidade para compartilhar a palavra de Deus. Muitos jovens valdenses entraram nos centros de universidade e quando via ali uma oportunidade, uma pessoa que demonstrava um interesse genuíno, que não estava ali plantando nenhum tipo de armadilha, eles aproveitavam para compartilhar a mensagem de Deus. Muitas vezes, eles não compreendiam completamente a Bíblia, a verdade bíblica, mas mesmo assim, eles compartilhavam. Por quê? Porque antes obedecer a Deus do que aos homens. Eles viviam isso de forma bastante genuína e isso é algo bastante admirável. Eu sou apaixonado pela história dos valdenses. Outro ponto que eu destaquei aqui diz assim, ó. A vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Salomão comparou o caminho pelo qual Deus conduz seus filhos a um sol que se eleva. Se Deus simplesmente acionasse um interruptor cósmico e o sol brilhasse instantaneamente com todo o seu resplendor, nos cegaria. É interessante a forma como Salomão ele transcreve, né, a forma como Deus, de forma pedagógica, lida com a revelação de sua palavra, de sua verdade. A gente viu que com o passar do tempo, a Bíblia se tornou um livro de objeto de uso e conhecido por todas as pessoas. Infelizmente, nem todas as pessoas no passado compreenderam completamente a Bíblia. Ainda hoje existem textos e contextos que, de certo modo, para o conhecimento ainda está oculto, mas comparado à revelação da época dos valdenses, por exemplo, para a revelação que se tem hoje, muita coisa já foi, podemos dizer assim, desvendada, interpretada, conhecida. Por quê? Porque, como Salomão diz, a luz de Deus vai progredindo. Ou seja, Deus ele vai permitindo se tornar conhecido pouco a pouco. Por quê, Davi? Porque essa é a maneira saudável, essa é a maneira amorosa de Deus lidar com seus filhos. Como foi mencionado aqui no ponto, se Deus liberasse o conhecimento vasto, todo de uma vez, ou seja, o acervo ilimitado sobre os planos de Deus, sobre quem é Deus, sobre tudo aquilo que representa Deus, nós, por sermos seres finitos e limitados, não teríamos condição de assimilar isso de maneira saudável,
de maneira, podemos dizer assim, aproveitável, de maneira boa. Ou seja, então Deus vai se revelando pouco a pouco para os seus filhos. Isso é bastante interessante. Muito bom. A lição de hoje, nosso estudo guiado, chegou ao fim. Hoje nós meditamos em um ponto bastante importante sobre ter coragem para permanecer em pé. E uma das coisas que faz com que a gente tenha coragem é permanecer fiel e leal a Deus. Às vezes a gente se pergunta e se questiona: como eu vou conseguir enfrentar até mesmo o perigo de morte em detrimento à lealdade a Deus? Sabe, todos os homens que vieram a se tornar mártires, a coragem, a força, a determinação, não era fruto de si mesmo, mas isso era algo provindo da presença do Espírito Santo. Eu e você, muitas vezes, às vezes quando refletimos e pensamos, nos vemos em uma situação de medo, de terror, mas sabe, Papai do Céu vai nos dar a condição necessária para enfrentar, como foi mencionado lá no contexto de Efésios. Não carne e sangue, ou seja, não os nossos semelhantes, mas sim as forças do mal, os dominadores da escuridão, das trevas, a saber, Satanás e seus anjos caídos. Quem dá a força e a condição é Deus. E Ele vai garantir isso a todos os seus filhos que permanecerem fiéis, fechados e leais com a sua palavra e com Jesus Cristo. Bom, o estudo hoje foi maravilhoso, como tem sido todos os dias. Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que te traga aqui novamente amanhã, para mais uma vez nós termos o nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.